seu coração através da sua santa e bendita palavra. No telão, tema desta noite, gravando a partir de agora em CD e também em DVD. Nós vamos colocar o tema de hoje, a verdadeira libertação. Eu sei que Deus tem trazido alguém hoje que é de Jesus, mas que tem alguma área da sua vida que está presa. O que é a libertação? É sair dessa prisão. Alguma área que está escravizada. Pode ser um sentimento, pode ser a área física, pode ser pensamentos, um tipo de amizade, um tipo de trabalho, um caminho que a pessoa escolheu, não sei. Pode ser um vício, pode ser um vício mental, algum sentimento que é alimentado e a pessoa não consegue parar de alimentar. Deus trouxe alguém hoje aqui que Ele vai libertar. Pelo poder desta palavra, nós vamos ver libertação entre nós. Amém? O Senhor não quer ninguém cativo entre o seu povo. Diz a palavra de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Diga, eu já fui liberto. Diga, agora eu quero esta liberdade, esta libertação manifestada. Ele já fez isso, não é? Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos pedir que Deus fale conosco. Feche seus olhos, oremos. Senhor Jesus Cristo, Deus tremendo, Deus eterno, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, Alfa, Ômega, o Deus que é a plenitude, todo o poder te pertence, toda a majestade, toda a glória, Senhor. E Tu estás nesta hora, ó Deus, manifestando essa glória, essa majestade, esse poder no meio deste povo, Senhor. Por isso nós te somos tão gratos, Senhor. Obrigada, Jesus, pela Tua graça, pelo Teu favor, por tão grande salvação. Obrigada, Jesus, pelo Teu perdão. Obrigada, Jesus, pela Tua reconciliação, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós podemos dizer, sem medo de errar, que somos de fato novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, Senhor. Nosso espírito está perfeito, está completo, mas estamos aqui numa peregrinação, Pai. E enquanto estamos nesta terra, temos uma carne, e muitas vezes, por causa dela, ainda há um tipo de prisão, uma algema, uma escravidão. Mas nós cremos, Pai, numa obra completa, perfeita, nada deficiente. Nós cremos que quando Tu libertas um filho, Tu ages no espírito, na alma e no corpo. E nós vamos receber esta palavra como um alimento tão sólido, tão curador, tão libertador, que no final desta mensagem, quando orarmos, nós vamos ver, Pai, o Teu poder libertador manifestado entre nós. Assim eu creio, e os meus irmãos que assim creem comigo vão dizer amém e amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, herdeiros de Deus, vitoriosos, conduzidos em triunfo, aqueles que são chamados de boa semente sobre esta terra, vaso de honra, vaso de misericórdia, alguém que Deus amou de antemão e preparou para manifestar a sua glória nesta terra. Nós temos muitas pessoas no meio do povo de Deus,
E também pessoas de Deus que ainda estão perdidas no mundo, sem Deus, cegas, sem entendimento, sem conhecimento. Muitas pessoas que andam pela vida sem um propósito. Quando nós falamos das pessoas que estão no mundo, sem Deus, cegas, nós até entendemos não ter um propósito. Porque o que o mundo pode dar como objetivo de vida para alguém? Que propósito pode ter uma pessoa sem Deus no mundo? Que propósito pode ter uma pessoa sem enxergar, sem conhecer o verdadeiro Deus? Nenhum. É uma vida que, ainda que a pessoa pense que está levando para cá ou para cá, não tem propósito nenhum, não tem significado, não tem sentido, não tem essência, não tem algo que vá ficar. Mas quando nós falamos do povo de Deus, nós costumamos pensar que, porque nós somos cristãos, porque nós somos salvos, todos nós temos um propósito na vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. Agora, será que cada um de nós tem um propósito na vida? Será que nós entendemos que Deus quer que nós tenhamos propósitos, objetivos, que nós também tenhamos desígnios no nosso coração? Na realidade, todo ser humano sente uma tremenda necessidade de descobrir algo diferente. É por isso que as pessoas no mundo estão correndo para todo lado, procurando alguma coisa para dar sentido à sua vida. Então, tem pessoas que enveredam pelas religiões, tem pessoas que enveredam pelas seitas, pessoas que enveredam pelas filosofias, tem pessoas que enveredam por vícios, por experimentar alguma coisa e acabam ficando dependentes daquilo. Tem pessoas que enveredam por esportes radicais, a pessoa tem que fazer uma coisa, né? Que a adrenalina fique sempre... A pessoa tem que viver assim, como se aquilo fosse o propósito para ela. Outros têm um propósito de ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Outros têm que viajar, tem que viajar, tem que viajar. As pessoas estão, não é, sempre querendo descobrir alguma coisa diferente para fazer que dê sentido à sua vida. Uma pessoa que vive sem um propósito de vida, sem um sentido de vida, essa pessoa se sente absolutamente vazia e inútil. Ou seja, ninguém consegue viver bem sem ter um sentido na vida, sem ter significado, um propósito para viver. Esta pessoa, se não tem um propósito, se sente vazia, ela precisa mudar a sua vida para melhor. Porque com certeza, sem um propósito, essa vida não está boa. Essa vida está paralisada, está apática. Ainda que a pessoa tente achar o seu rumo, ela nunca vai ser feliz. Então nós, como povo de Deus, nós entendemos que fomos criados para sermos pessoas felizes. Aliás, eu queria dizer que Deus nos criou para nós sermos pessoas extremamente felizes. Quando você está triste, Deus está triste. Porque não foi para você andar triste nesta terra que Deus criou você. Uma pessoa que foi criada para louvar a Deus, para ver na sua vida a honra de Deus, a glória de Deus, é uma pessoa feliz. É uma pessoa criada para ser feliz, extremamente feliz. Agora, há um propósito, há um plano de Deus para as nossas vidas. E eu creio que a partir desta mensagem, você tem que ter, por causa do estímulo da palavra, do agir do Espírito Santo, você tem que ter muita vontade para você vencer na vida. Você tem que ser uma pessoa forte. Você tem que ser uma pessoa forte para superar todos os obstáculos que aparecerem na sua vida, ou que já apareceram. Mas você tem que ser uma pessoa também paciente. Forte para superar obstáculos, mas paciente para esperar a hora da solução. Porque tem uma hora certa para tudo dar certo, para tudo acontecer. Você tem que ser também uma pessoa sábia para saber quando é a voz de Deus que está falando com você. Então você tem que ser uma pessoa forte, você tem que ser uma pessoa paciente para esperar a solução de algumas coisas, e você tem que ser uma pessoa sábia a ponto de identificar quando Deus lhe diz alguma coisa e agir em conformidade com o que Deus lhe diz. Porque se você fizer como Deus lhe diz,
com certeza você vai ter paciência no Senhor para esperar, porque Ele está lhe sinalizando. Você ouvindo a voz de Deus e fazendo como Ele lhe diz, você vai ser uma pessoa forte para vencer os obstáculos que vão surgindo. Então, não vamos desperdiçar, amados, tempo com lamentações. Não pode ficar lamentando, porque não deu certo, porque não aconteceu, porque eu pensei que fosse agora e não foi, porque eu estava esperando isso e não veio, porque eu me decepcionei com aquela pessoa. Amados, nós não podemos desperdiçar o nosso tempo com lamentações. Não fique se lamentando do passado. Deus já nos falou tanto a respeito disso, o passado passou. Não tem como voltar, não tem como refazer as coisas do passado. O passado passou. Então, não fica andando, em cima do seu passado. Não fica lembrando do seu passado. Não fica vivendo o seu passado. Diga adeus ao seu passado. Passado passou. Diga tchau, passado. Eu quero que você fale isso para o seu passado hoje. Adeus, passado. Seja o passado de ontem, seja o passado de um mês, um ano, 2, 5... Passou, da sua vida inteira. O passado, tchau, tchau. Diga tchau, passado. Agora, não fica você dizendo tchau e, volta aqui, vai, tchau, não vai. Aquelas despedidas de aeroporto, lamentável. Não, amado. Tchau, vai. Estou cumprindo um plano de Deus. Então, vamos fazer o que Deus está nos mostrando, Diga adeus aos atropelos do passado. Principalmente, permaneça uma pessoa firme, permaneça uma pessoa forte, siga a sua vida com fé, siga a sua vida com vontade, tenha vontade de viver. Você vai ver como você vai obter a realização de todos os seus propósitos, de todos os seus objetivos na vida. O sábio Salomão, ele diz em Provérbios 23, 18, olha que lindo, porque deveras haverá bom futuro. Haverá bom futuro quando você disser adeus para o passado. Adeus, passado. Agora eu posso olhar para cá e esperar a promessa. Haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Agora, tem que ter esperança. Senão não tem futuro. Se você não tem esperança, você está esperando o quê? Que futuro é esse? Então, para se ter um futuro, eu tenho que esperar alguma coisa que está para se manifestar, que está para acontecer. Então não posso olhar para trás, tenho que ser forte para passar pelos obstáculos que vão vir, para eu ir na direção do meu futuro. Eu tenho que ser uma pessoa paciente para esperar a solução de Deus para algumas coisas que só Deus pode fazer. Eu tenho que ser uma pessoa sábia para ficar ouvindo a voz de Deus e seguindo aquilo que Ele vai me dizendo. E eu tenho que ter esperança que o meu futuro será bom. Digo, o meu futuro será bom. Então, para o povo de Deus, que conhece a sua herança, não haverá frustrações. Diga, eu não recebo frustrações. Por que nós nos frustramos? Porque a gente não conhecia verdadeiramente o Senhor. Porque nós não conhecíamos verdadeiramente os desígnios do Senhor. Ou porque nós conhecemos e nós negligenciamos. Por isso nós nos frustramos. Mas se você conhece o Senhor, se você conhece os seus direitos, se você faz conforme Deus lhe fala, se você segue em busca de um propósito de Deus na sua vida, haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Diga que você recebe. Então, não há coincidências na vida, amado, não existe coincidência. O que acontece na vida coopera para o nosso bem. Mesmo que na hora a gente não entenda, coopera para o nosso bem. Há um bom futuro para todos nós. Você recebe isso? Provérbios, isso, você quer louvar a Deus? Amém, louve ao Senhor, diga que você recebe esta palavra. Provérbios 24, 10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Há pessoas que no dia mau se entregam. Comigo, por que comigo? De novo, bem hoje que eu já não estava, bem. Você está se mostrando fraco num dia difícil, num dia de angústia. Então, efetivamente, a tua força é pequena. Você não vai conseguir fazer muita coisa nesse dia, ou nessa situação. Então, quando vem um dia de angústia, quando vem uma situação adversa,
Você não pode se entregar, você não pode começar a murmurar, se lamentar, você não pode se enfraquecer, se auto-enfraquecer, porque senão você não supera, senão você, o que eu disse? Você tem que ser forte para superar os obstáculos. Olha, se os obstáculos vêm e você diz, céu, só vida comigo, ai, que difícil, tudo comigo acontece. Você mina as suas forças, você fica uma pessoa fragilizada, fraca, com certeza nessa fraqueza você não vai passar por esses obstáculos. E os obstáculos vão normalmente crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Então, eu não quero, e eu creio que Deus também não queira, né, por Ele estar nos dando esta palavra, nenhuma pessoa fraca aqui entre nós. Deus não quer ninguém fraco nesta igreja, mesmo no dia da angústia, para você ser forte, ser sábio, ser paciente, ter esperança. Quem sabe alguém está passando por uma angústia? Pode ser que alguém esteja passando por uma angústia. Hoje Deus está lhe dizendo, seja forte, amém? Seja paciente, a solução virá. O Senhor está lhe dizendo, olha, seja sábio, ouça o que eu estou falando e aplique esta palavra. O Senhor está dizendo, tem esperança, haverá bom futuro para você. Deus sabe que jeito Ele vai dar nisso. Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe que jeito Ele vai dar nisso. Ele é um Deus de resolver aquilo que nós não sabemos como resolver. Amém? Agora, não pode ficar aí murmurando, né? Se lamentando. Isso não pode acontecer conosco. Não fique olhando a vida, haja. Porque aquele que está em você é maior do que as circunstâncias, do que os obstáculos, do que o que está aí à sua volta. Então, lute pelos seus ideais. Lute pelos propósitos de Deus na sua vida. Amados, nós devemos nos esforçar. Nós devemos, honestamente, nos esforçar e ir em busca dos alvos desejados na vida. Então, eu queria que nesta noite toda a igreja agisse com sabedoria. Vamos criar esta noite, através desta palavra, deste sermão, um relacionamento perfeito com Deus, para a gente entender, né, o que é que Deus está nos mostrando, o que é que Deus está nos dizendo, que direção Deus está nos dando. E é por isso que eu quero tratar com você sobre libertação. Libertação em termos espirituais. Vamos voltar a Gálatas 5:1. Paulo disse assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ou seja, o que Jesus fez na cruz do Calvário já aconteceu na nossa vida. Isto aqui é um fato consumado. Já libertou. A liberdade para quem creu, para quem recebeu Jesus como seu Senhor, seu Salvador, essa libertação já aconteceu, consumada na cruz do Calvário, e agora ela tem que se manifestar eficazmente no nosso dia a dia, na minha vida e na sua vida. E ele diz, permanecei, pois, firmes. Quer dizer que a liberdade em Cristo exige firmeza. Então, todo salvo por Jesus é livre. Mas se ele não se mantém firme, pode ser que ele seja aprisionado em alguma área, no sentimento, em pensamentos, em coisas do mundo. Então veja, se fosse uma vez liberto e nunca mais você tivesse nenhum risco de ser preso ou escravizado, não estava aqui esta palavra, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, uma vez que Jesus Cristo nos trouxe a libertação, Ele exige firmeza. Diga, Jesus exige firmeza. Porque senão, sabe o que acontece? É uma tendência da pessoa voltar a se submeter a algum tipo de escravidão, a algum tipo de jugo de escravidão. Então, que liberdade é essa, não é? O que o Espírito Santo quer falar à igreja acerca desta liberdade ou desta libertação? Você sabe que na lei se entende libertação como sendo aqueles cultos barulhentos, um monte de gente gritando, né? Rolando pelo chão, culto de libertação. Pronto, já sabe que vai ter demônio, que vão ter manifestações, né? Você vê isso aí na TV e sabe destas coisas.
Depois vem lá umas pessoas, colocam as outras de joelho, com a mão cruzada, depois começa lá a entrevistar o diabo, depois coloca a pessoa lá toda torta, né? E aí quando eles fazem lá a sua bruxaria, porque isso é um feitiço, eles dizem, a pessoa foi liberta, a pessoa, ela vai ser liberta. Será que isso é libertação? Você acha que isso é libertação? Não, isso não é libertação. Eu sei porque no passado, eu já fiz parte também de um ministério que achava que esse tipo de, enfim, de manifestação era culto de libertação. Também chamavam isso de culto de libertação. Aliás, a maioria das igrejas hoje faz show de demônio, né? O culto de libertação, na verdade, é para ter aquele showzinho. Saiba que 99% das pessoas que passam por esse tipo de culto de libertação, do sai, capeta, 99%, na realidade, são filhos da desobediência, são filhos da ira, são ímpios, que Satanás os usa. Eles vão às igrejas para tentar, às vezes, até uma solução para a sua vida neste mundo. Mas como eles são guiados pelo pai deles, que é o diabo, então eles fazem esta confusão. Mas eles são filhos da desobediência, porque um demônio, amados, que sai, que entra, que sai, que entra, que permanece não sei quantos anos na vida de alguém, este alguém, se não é liberto por Jesus Cristo, é filho do diabo, não é? Então, raríssimas são as exceções de um filho de Deus que passa por uma situação dessa, de uma manifestação, de uma possessão, é liberto por Jesus, mas é liberto para sempre, é definitivamente liberto. Mas você tem que saber dessa realidade. 99% desses demônios endemoniados que estão por aí, é tudo filho da perdição a serviço do Pai, para confundir, se possível, os próprios eleitos de Deus, não é? Pessoas que na realidade nunca serão libertas, porque não são semente da salvação. Talvez alguém diga, mas bispa, toda essa gritaria que está aí fora, as pessoas rolando, ficando tortas, então isso aí não é um culto de libertação? Não, não é. Pode até ser um show para quem tem estômago para assistir, mas não é libertação. Então, qual é a libertação que Deus está propondo hoje à igreja? Nós que somos salvos, né? Primeiro lugar, quero lhe falar da primeira. Deus quer que você seja liberto de qualquer teia do legalismo. Porque uma pessoa não pode avançar e ter um bom futuro se ainda estiver emaranhado, embaraçado nas teias da lei, do mistério ou do ministério, do evangelho da circuncisão. Então, da observância da lei de Moisés, estas coisas das cerimônias, da circuncisão, os sacrifícios, as superstições, os enganos dos demônios, as doutrinas falsas, os espíritos enganadores, espiritismo, macumba, guias, caboclos, pecado, erro, de tudo isso é o que Deus verdadeiramente quer nos libertar. Alguns já foram libertos do mundo, da escravidão, do ocultismo, das mentiras do Satanás, dos ensinos de demônios. Mas depois eles são convertidos, ficam numa igreja legalista e eles começam a ficar presos a tradições, presos a sacrifícios, presos a correntes, presos a certos dogmas das igrejas, né? E o Senhor quer libertar todos nós. Ninguém pode ter um bom futuro preso, sendo escravo, seja do que for. Amém? Então, lembre-se que é possível uma ovelha ter atitudes de lobo, ter estado envolvido com a macumba, com o espiritismo, com as superstições, com o orientalismo. É possível. Mas quando esta ovelha ouve a voz de Jesus Cristo, não pode haver mais ligação com nada disso. Jesus liberta, e Jesus liberta definitivamente. Não é gritaria, não é ficar gritando e arrastando a pessoa pelo cabelo. Quem procede à libertação total da pessoa, porque você sabe, uma vez ovelha, a pessoa tinha que ser buscada onde ela estava. Podia ser num tremedal de lama, podia ser num poço fundo, sabe, lá no inferno, podia estar usando guias de macumba lá no pescoço, podia ter feito trabalho em cemitério. Se é ovelha,
ovelha nasce ovelha e morre ovelha. O Senhor vai buscar e é Ele quem liberta as suas ovelhas. Então, pode até ter tido atitudes de lobo, pode ter tido até uma parceria com o lobo, mas uma ovelha, quando Deus opera a libertação é definitiva. Amém? Então, quando uma pessoa recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, é aí, nessa hora, que esta pessoa, na verdade, ela é liberta por Jesus. Ela pode não sentir um estremelique na hora, um arrepio, uma emoção, não precisa chorar muitas vezes, mas na hora em que Jesus liberta um filho, esta pessoa teve todo o vínculo, as amarras com a escravidão cortados. É importante saber disso, porque tem uma história assim no meio evangélico que é, olha, a pessoa, ela foi liberta, mas ela voltou. Amado, desculpa, não foi liberta. Sabe, às vezes eu ouço umas histórias assim de crentes que é assim, não, a pessoa se converteu lá na igreja tal, estava firme, não sei o quê, cantava no coral, bebê, mas aí um dia, não sei o que aconteceu, ela voltou para o espiritismo. Com todo o respeito, amado, nunca se converteu. Não houve uma total libertação. Jesus não faz nada pela metade. Jesus faz uma obra completa. Existem pessoas que se enganam. Existem ministérios que camuflam isso. Mas não existe libertação parcial. Existe libertação total da parte do Senhor. O que o Senhor faz? Através do sacrifício de Jesus, o Senhor pagou toda a nossa dívida. Tudo que era dívida que nos prendia, tudo que era contra nós, Ele pagou. Então Ele nos libertou das teias, de tudo que nos prendia, pelo seu sacrifício na cruz. Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o seu reino. O fato se consumou na cruz do Calvário. E agora, hoje, o que acontece? Agora, quando nós ouvimos a palavra da verdade, nós cremos porque nós somos postos para isso, para crer. Nós recebemos o selo do Espírito Santo nesta hora, e nesta hora em que o Espírito Santo nos sela, libertação total. Acabou, amados. Acabou a velha vida, a velha natureza foi transformada. Não existe essa coisa de depois ficar entrevistando uma pessoa endemoniada, porque um dia ela creu, um dia ela aceitou Jesus, mas depois ela voltou para trás, mas depois o diabo possuiu, e arrasta para cá, e arrasta para lá, e diz, não, é que você precisa frequentar os cultos de libertação. Isso é coisa de seitas diabólicas no Brasil, que estão misturando, né, o evangelho com toda essa parafernália de demônios aí. Então as pessoas são humilhadas. Às vezes você vê na televisão crentes em Jesus, que já tiveram uma experiência com Jesus, botando a mão na sua própria cabeça e falando, sai de mim, capeta, sai, demônio. Mas como é que sai? Se a pessoa recebeu a Jesus, quem está nela é o Espírito Santo, é um com o Espírito da pessoa. Então as pessoas estão, né, sem saber quem elas são, o que realmente Jesus faz na hora em que se crê, na hora em que se confessa Jesus. O poder de Deus, ele é transmitido, amados. O poder de Deus, quando um filho crê, passa a vida da pessoa. Isso é muito importante. E como é que este poder passa a vida da pessoa? Pela palavra. Não é por show, não é por gritaria, não é por passar óleo. Essa libertação, este selo, isto que acontece, este poder, ele é passado, ele é transmitido, não é de pôr a mão na pessoa, é pela palavra de Deus. E é na Bíblia que está o poder de Deus. Quando você recebe a Jesus e você passa a ouvir a palavra de Jesus, então o poder deste que está na sua vida começa a se manifestar e vai arrumando e aparando e lapidando, mas você já é liberto. Então não existe uma pessoa salva que possa dizer assim, olha, eu estou num processo de libertação. Desculpem, não existe processo de libertação. O que existe é que há mudanças de hábitos que devem ocorrer depois do que Jesus faz no nosso espírito.
O que acontece é que há mudanças no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso falar, que vão sendo processadas com o conhecimento da palavra. Agora, eu estou num processo de libertação. Não existe processo de libertação. O que existe é uma pessoa que é salva e pela palavra, então, pelo conhecimento, ela passa a crescer na graça e no conhecimento. O resultado disso é ela ter uma vida alinhada totalmente ao propósito de Deus. Essa vida é que terá bom futuro. Essa vida é que vai seguir com força, com paciência, com entusiasmo, com esperança. Amém? Estamos entendendo? Olha o que diz 2 de Pedro 1,4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, ouça. Quando alguém tem Jesus, quando alguém recebe, confessa Jesus como seu Salvador, o que acontece? Há um processo de Deus imediato na vida da pessoa. Não é hoje um pouco de libertação, amanhã um pouco de libertação, semana que vem mais um pouco de libertação. Há um processo imediato, é que a pessoa não tem esse conhecimento. Então, como ela vinha fazendo alguma coisa há muito tempo, há muitos anos, ela não acha que ela parou de fazer aquilo. Mas se ela prestar atenção e conhecer isto que eu estou lhe mostrando hoje na palavra, ela vai dizer: eu confessei Jesus hoje. Esse Jesus que está na minha vida liberta totalmente. Então ela não vai para casa achando que vai continuar, que aquilo, sabe, aquilo vai arrefecendo, ela vai perdendo a vontade. Meu amado, quando Jesus faz a obra, Ele tira a vontade por completo, Ele muda a mente, Ele muda o coração, e a pessoa sabe que aquelas coisas que ela fazia, ela não vai fazer mais. Se ela fizer, é carne. Ela está ainda liberta, mas achando que é escrava, vivendo como um escravo, como uma escrava da sua própria carne. Pense comigo, diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Então veja, tenho Jesus, você tem Jesus, nós passamos a participar da natureza divina. Você acha que alguém que participa da natureza divina, que agora tem a natureza de Deus em si, essa pessoa também tem a natureza diabólica dentro dela? Não. Agora é a natureza divina. Nós somos propriedade exclusiva de quem, igreja? De Deus. Então, se eu sou exclusiva dele, se eu sou participante da natureza divina, se eu me livrei já das corrupções e paixões que há no mundo, o que eu preciso mais? Ser arrastada pelos cabelos e num culto de libertação? Ficar com todo mundo gritando, pondo a mão na minha cabeça, jogando água? Como eu vi outro dia, um líder, imagina, com aquele negócio de molhar samambaia, amado, jogando em cima das pessoas. O que é isso? Falta de respeito? Falta de educação? Não, é unção. Vem jogar isso em mim para ver. Unção? Outros não são. Então as pessoas acham que é coisa que se faz. E por falta de conhecimento, o povo de Deus está aceitando tudo isso. Não é? Jogar coisa nas pessoas, atirar vidros, né? Jogar uma toalha molhada e todo mundo vai passando de um para o outro. Amados, nós não podemos nos conformar com isso. Você percebe que jogo sujo se faz com as pessoas, coitadas, ovelhinhas de Jesus, né? Que elas não sabem, infelizmente, nem onde elas andam, nem onde elas estão. Isso aqui é muito sério. Vivemos hoje, todos nós, numa sociedade em que a escravatura ainda é praticada. Você não sabe, mas é praticada. No Brasil ainda há muitos escravos. E o infeliz de toda essa história, o triste, é que muitos crentes vivem como escravos no Brasil. São pessoas arrastadas, sofrem muitas provações, sofrem muitas dificuldades. Existe uma escravidão religiosa, igual à servidão social, à servidão política. O jugo da lei, o peso, o fardo da lei, também tem sido escravizador dentro das igrejas. Há irmãos hoje, eu já falei isso antes, parece que o tempo passa, mas isso aqui não muda. Há irmãos hoje de muitas denominações,
crentes que dormem de terno, só tiram o sapato. É real isso. O que eles dizem? Se Jesus vier esta noite e eu não estiver vestido, e bem vestido, eu não subo. Então veja, isso aqui é um escravo. É um escravo. Pessoas que não podem tomar banho sem roupa. Veja que coisa estranha, não é não? Porque o Espírito Santo não pode ver a pessoa nua. O Espírito Santo não gosta que tome banho sem roupa, que tire a roupa. E vocês podem rir, mas isso tudo eu recebo dezenas, centenas de e-mails por semana, pessoas dizendo: bispa, essa semana eu recebi um e-mail de uma moça que disse para mim: bispa, eu queria saber por que você se arruma para o programa de televisão. E depois embaixo, eu ia responder, mas ela continuou, ela disse assim: sabe por quê? Ai, porque fica tão boa a sua imagem, tudo. Na verdade, não é porque, é assim, como é que você pode se arrumar? Porque eu não posso. Eu não posso pintar o meu cabelo, cortar o meu cabelo, eu não posso passar um creme no rosto. Ela foi narrando. Eu não posso usar um brinco, um colar, uma pulseira. Por quê? Porque ela é salva, numa denominação famosa, grande, né, histórica, mas é uma escrava. É uma pessoa que está presa, que precisa de uma libertação total desse tipo de escravidão. Porque Jesus já libertou. No Senhor ela é livre, mas a denominação a fez escrava de novo. Ela não permaneceu firme. Ela se deixou escravizar outra vez, de outra forma, não é? Você sabe o que é uma pessoa não poder ver um programa de TV? Mas os líderes, grande parte deles assiste, não é? Assiste até demais. Gente que vive o dia inteiro, cuidado com o diabo, cuidado com o capeta, ele vai te pegar, está amarrado, né? E está ali, olha, eis que vejo atrás daquele quadro, aquela obra de arte foi consagrada aos demônios, cuidado, Deus vai pesar a mão sobre você. Amado, quando você ouvir uma pessoa dizer isso, diga sem papas na língua: vá de retro, Satanás. Eu estou livre por Jesus Cristo. Eu sou o povo da graça de Deus. Se Deus tivesse que pesar a mão, Ele pesaria sobre tudo e sobre todos. Ou existe alguém na carne que é santinho? Lógico que não. Então, muito do que se faz na chamada igreja de Jesus é tentar a Deus. Se tenta a Deus criando jugo pesado. Irmão, você tem que sacrificar. Irmão, você tem que pagar o preço. Irmão, você tem que ralar o joelho. Irmão, você tem que subir no monte. Irmão, você tem que fazer jejum. E o povo de Deus está aí, triste, amedrontado, doente, pessoas infelizes. Há uma infelicidade generalizada na vida do povo de Deus, porque não sabe que foi para a liberdade que Cristo chamou. Então, só Jesus, o nosso Senhor, pode oferecer libertação total. Não há nada que o homem possa fazer que produza libertação. Então nós temos que ficar firme nisto aqui, ser vigilantes, apegados à liberdade com a qual Cristo nos libertou. Amém? Então, volte lá, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo estava dizendo: olha, você antes de ter Jesus, você já foi um escravo. Você já viveu na escravidão. Agora Jesus já lhe libertou. Jesus já lhe tirou do cativeiro. Jesus tirou você das mãos do diabo. A sua vida agora não pode mais voltar à escravidão. Então você tem que prestar atenção. Ele está escrevendo a uma igreja de salvos. Isso significa que havia na igreja um certo tipo de escravidão religiosa. Quando esta palavra diz submeter de novo, não é? Não vos submetais de novo. Isso significa no original não cair numa armadilha de jugo.
Existem armadilhas que querem nos escravizar, colocar peso sobre nós. E é isso que o Senhor está dizendo. Não permita que ninguém coloque peso sobre a sua vida. Jesus tirou o peso. Jesus tirou a escravidão. Jesus te trouxe a liberdade. Então não permita nenhum tipo de jugo. Porque às vezes são ciladas que vão, te enlaçando, e de repente quando você vê, você está ali escravo de alguém, escravo de uma situação, escravo de um pensamento. Então não caia na armadilha da escravidão. Então é possível, bispa, que um crente que não esteja atento, que não esteja vigilante, que ele caia na armadilha da escravidão outra vez? É possível, é possível. Você tem que ter a coragem para nunca mais aceitar meias verdades na sua vida. Quando Cristo liberta uma pessoa, não é liberdade temporária, não é uma liberdade momentânea, é uma liberdade eterna. Ele diz em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, se foi Jesus, amado, verdadeiramente sereis livres. Não é se pois o pastor libertar, se pois o bispo libertar, se pois o apóstolo vos libertar, se pois a corrente vos libertar. Não, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando Cristo liberta, se você fumava 5 maços de cigarro, você não passa a fumar 1 maço e meio. Você fica livre do cigarro. Porque é Cristo que faz a obra e Ele faz a obra completa. Amém? Diga livre, livre. Se você bebia 12 cervejas, você não vai beber 2,5 agora, não. Ele tira isso da sua vida. Quando Cristo liberta, Ele tira a mentira. Se você vê um crente mentiroso, Jesus liberta. E há pessoas que têm o vício da mentira. E quem tem o vício da mentira, mente e acredita na própria mentira e assume aquilo como verdade. Isso é uma doença, né? A gente sabe que a psicologia tem nome para isso. Mas existem cristãos assim. Eles mentem, aquela mentira é falada várias vezes, a pessoa diz para si mesma, depois aquilo vira para ela. Então não é que... Depois ela acredita que aquilo é verdade. Então aquela mentira passa a ser verdade. Mas quando Cristo liberta, Cristo tira da mentira, tira do engano, tira da perversidade, tira do medo, tira das fraquezas. A pessoa, ela é livre radicalmente. Amém? Diga livre radicalmente. Diga, a libertação de Cristo não é temporária, é eterna. Diga, uma vez livre, eu sou livre para sempre. Amém. Amém. Então a libertação, ela é um tipo de regeneração. Isto aqui é o novo nascimento, é a obra do Espírito Santo, realizada na base da morte e da ressurreição de Cristo em nosso favor. João 3,3 diz, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode ser livre, tem que nascer de novo. Isto é conversão, isto é salvação. É livre. Versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não é batistério, nem lagoa, nem rio, nem mar. Água é palavra. É a palavra que traz a fé. É a palavra que manifesta o dom da fé. É pela palavra que vem a salvação. É pela palavra que se manifesta o poder de Deus. Então, em verdade te digo que quem não nascer da água, quem não nascer pela palavra e do Espírito, o que diz a Bíblia? Não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, quem é filho das trevas, quem é carne. Um carnal não vira espiritual. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Graças a Deus, nós somos Espírito. Diga, eu sou Espírito. Versículo 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você não sabe quando e você não sabe como aconteceu. Mas há um momento em que a palavra de Deus, ela penetra o coração.
ela vem pelos ouvidos espirituais, faz morada como uma semente no coração de terra boa, faz uma revolução tremenda lá dentro, tira as coisas velhas e ela faz você uma pessoa nova. Isto é salvação, isto é novo nascimento, isto se chama libertação total. Se você foi liberto por Jesus, verdadeiramente você é livre. Livre do quê? Livre da perturbação da mente, livre da degradação dos sentimentos, livre de tudo aquilo que escravizava a sua própria vontade. Então, se não for Cristo a libertar, ninguém pode libertar. Amém? A psicanálise não liberta, o esoterismo não liberta, a medicina transcendental não liberta, as meditações não libertam, o orientalismo não liberta, a filosofia não liberta, remédios não libertam. Podem até criar algo momentâneo, mas amanhã tudo estará igual novamente. Então, foi pelo derramar do sangue de Jesus na cruz, que se você tem esse Jesus, você é para sempre livre. Amém? Uma vez livre, livre para sempre. Agora, você tem que ficar firme. Não aceite nada corrompido, porque senão você pode de novo, você se submeter a um jugo de escravidão, quando não há mais nenhuma necessidade, nem porquê você ser escravo de coisa alguma. 1 Coríntios 5, 6, estamos encerrando. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Quer dizer que um pouco de influência negativa, um pouco de influência maligna, se torna uma influência corruptora. Você viu que Deus nos deu uma palavra no início do culto? Cuidado com o que você ouve. Cuidado de quem você ouve. O que Deus está nos dizendo? Você é livre. O Senhor já te libertou. Não seja escravo de palavras corruptoras, de ideias corruptoras. Um pouquinho de influência negativa, um pouquinho de palavras torpes, um pouquinho de suspeita maligna, um pouquinho de questionamento, se torna uma influência corruptora. Então, se eu começar hoje a deixar me corromper um pouquinho, aí amanhã eu deixo me corromper mais um pouquinho, as tantas, a massa toda, a minha vida toda estará corrompida. E é assim que vivem muitas pessoas no meio da obra de Deus. E a lei ajuda muito para essa corrupção. É uma semente, é uma corrente de 7 dias, é um jejum de 21 dias, né? Você tem copo d'água, óleo ungido, fita azul, fita amarela, você tem sal, você tem enxofre, você tem fogueira santa, agora tem a fogueira santa de Joana d'Arc. Você tem a rosa de Saron. Pegaram uma rosa e disseram, isto aqui é Jesus, a rosa de Saron. A pessoa não sabe o que é a rosa de Saron. Alguém aqui sabe o que é a rosa de Saron? Por que Jesus é chamado a rosa de Saron? Por falta de conhecimento. As pessoas estão aí pegando uma rosa e não, estou levando Jesus para casa. Mas você não é salvo? Pensei que você já tivesse Jesus na sua casa. É que há um deserto em Israel. E nesse deserto não nasce nada. Mas nasce uma rosa, um tipo de rosa, que brota num deserto sem explicação. Por isso que Jesus é chamado a rosa de Saron. No deserto das nossas vidas, sem explicação, mas por predestinação, o Senhor brota, trazendo vida, beleza, alimento, saúde, liberdade, né? Vida nova. Ele é a rosa de Saron. Eu não preciso lhe dar uma rosa para você levar para casa. Glória a Deus, glória a Deus. Cuidado então, um pouquinho de influência corruptora estraga a pessoa toda. Então, não negue a suficiência de Cristo, você não precisa de mais nada. Você tem Jesus, Ele é a sua capacidade, Ele é a sua suficiência, Ele pode tudo e nele você não vai ter falta de nada. Amém? Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se eu tenho que voltar às coisas da lei, se eu tenho que sacrificar, se eu tenho que me escravizar a uma denominação, a um tipo de doutrina, então,
Cristo morreu em vão, não serviu para nada o seu sacrifício na cruz. Agora, se o Filho vos libertar, o que diz Jesus? Verdadeiramente sereis livres. Então é por fé, por graça. Eu encerro com 1 Coríntios 2,16, que diz: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, irmão, nunca vacile a respeito da verdade. Quando você ouviu uma coisa, ore. Fala: Senhor, eu quero ativar a mente de Cristo que está na minha vida. Eu quero pensar como Cristo pensa. Imediatamente você vai rechaçar aquela ideia, aquilo que você ouviu, porque você vai ouvir aquela voz, testificar no seu espírito que Cristo não falaria aquilo, não faria aquilo, não permitiria aquilo. Então você rechaça. Nunca vacile a respeito da verdade. Fique firme. Aprecie a sua liberdade. Eu aprecio a minha liberdade, porque eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei do que Ele me libertou. Então eu aprecio a minha liberdade. Honre o Espírito da graça de Deus. Você é uma pessoa livre. Foi Jesus que libertou você. Não há mais condenação para a sua vida. Não mais obras da carne que lhe domine. Então, o que Deus está fazendo conosco nesta noite? Deus está mostrando que, amado, a obra já foi feita. Agora Ele está edificando a sua vida aqui na igreja. Palavra por palavra, de glória em glória, de fé em fé, de culto em culto. Ele é o libertador. Ele está libertando quem chega. Ele está libertando da ignorância espiritual. Ele está libertando da falta de conhecimento. Então, não se submeta a mentiras. Aliás, não se submeta a homens ímpios. Não se submeta a situações erradas. Não se submeta a circunstâncias. Você foi chamado para ser livre. Eu quero orar por você nesta hora. Curve a sua cabeça. Feche seus olhos. Se o Senhor não libertar, ninguém pode libertar. Mas em Cristo, você e eu somos verdadeiramente livres. Então eu quero orar agora, para que algum pensamento que tenha martelado a sua cabeça, que tenha lhe pesado no coração, isso é um tipo de jugo, que sai agora. Uma enfermidade que vem se arrastando, não, pelas chagas de Cristo, você está sarado. Essa enfermidade tem que cessar. Um elo com alguém perverso, um ímpio, pervertido, não é para você. Jesus já te libertou do mundo, do império das trevas. Isso está se tornando um fardo para a sua vida, uma amarra. É hora de você se livrar disso. Senhor Jesus Cristo, nós estamos encerrando esta mensagem, Senhor, entendendo que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. E nós temos que apreciar essa liberdade, Senhor. Porque aqueles que não ficam firmes, às vezes começam a dar ouvidos, a se envolver com equívocos, com erros, com situações da mentira. E quando se dão conta, estão escravos de pessoas, escravos de situações, escravos de crises financeiras, escravos de negócios errados, escravo de dívidas, escravo. E ao invés de vir para a igreja livre, levantar os braços e com liberdade te glorificar, apreciando aquela obra maravilhosa que tu já fizeste, ficam mendigando bênçãos, ficam mendigando um socorro. Me livra dessa crise, me livra dessa dívida, me livra. Mas o Senhor já livrou. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Pai, é verdade o que diz a tua palavra, que o Senhor criou o homem puro, bom. Mas esse mesmo homem se meteu em muitas astúcias. Jesus, eu oro por este povo agora. Se alguém tem se metido em astúcias, Pai, que nesta hora, Jesus, o Espírito libertador, o Santo Espírito de Deus, possa agora dar força, Jesus, porque liberto, já somos libertos,
Mas o Senhor está nos dizendo que para seguir a carreira, precisamos de um propósito na vida. E o nosso propósito não é ficar nos desvencilhando de pesos, de fardos, de julgos, de ficar vindo à igreja para pedir: Senhor, socorre aqui nessa finança, socorre ali, Jesus. Agora é a minha saúde, agora é o meu filho, agora é a minha esposa, agora é a minha empresa, agora é um caso na justiça. Não, Senhor. Jesus, o Senhor já nos libertou, portanto verdadeiramente somos livres. Mas se alguém está entre nós que tem se metido em astúcias, Pai, que tem, ó Deus, tolamente, neciamente, Pai, se envolvido com o laço, Jesus, hoje eu te peço que esse laço seja desfeito agora em nome de Jesus, que as astúcias caiam por terra, que todo o peso, todo o fardo, todo o jugo, venha de onde vier, ainda ranço da lei, ou do mundo, ou de pessoas, ou do passado. Jesus, agora, isto é anulado na vida deste povo, Jesus. Ó Deus, Tu estás levantando um povo aqui, Senhor, que tem um testemunho de vida, que tem, Senhor, um testemunho do que Tu fizeste em nós. Portanto, ninguém aqui pode ser escravo de coisa alguma. Jesus, aquele que entrou aqui cativo, cativo de um sentimento, cativo de uma ideia fixa errada, cativo, Senhor, de um laço preparado por alguém, cativo, Senhor, de uma pessoa. Nesta hora, em nome de Jesus, eu proclamo libertação ao cativo, porque nós faremos aquilo que Cristo disse que nós faremos. E nesta hora nós estamos proclamando libertação. Libertação. Libertação de qualquer vício. Libertação de qualquer coisa que tenha escravizado o bolso, a saúde, a mente, as emoções, os sentimentos, as amizades. Agora, em nome de Jesus, quebramos este laço do passarinheiro, desfazemos das amarras que tem trazido peso ao Teu povo, Senhor, e proclamamos esta liberdade no meio da Tua igreja. Pessoas livres, livres financeiramente, livres no seu corpo, com saúde perfeita, livre das enfermidades, livre de doenças, livre de prisões mentais, livres de relacionamentos ímpios, livres de circunstâncias, livres do medo, livres do pânico, livres da ansiedade, livres, libertos por Jesus, porque se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente somos livres, Pai. Ninguém vai sair hoje por estas portas, Pai, com algum fardo nas costas, porque o lugar de deixar os pesos e os fardos é no Teu trono de glória, Senhor. Por graça, nós trocamos contigo tudo aquilo que nos afligia, tudo que era pesado, Pai, e agora tomamos sobre nós o Teu jugo, porque ele é leve, o Teu fardo, porque ele é suave. Estamos aqui aprendendo de Ti, porque Tu és manso, Pai, benigno, compassivo, tardio em irar-se, longânimo. E é nesta força, Pai, da Tua palavra que nós saímos daqui hoje, fortes, pacientes para esperar as soluções que virão de Ti. Ó Jesus, sábios para ouvir a Tua voz e fazer como Tu dizes, e esperançosos, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a nossa esperança. Está escrito, e nós assim cremos e recebemos pela fé, em o nome de Jesus. A igreja diga amém e amém. Receba bom futuro para você. Você é livre para viver um propósito glorioso do Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar o nosso culto louvando a Deus, ouvindo a bênção final. Amado, você tem que sair daqui livre. Diga: eu sou livre. Diga: eu permaneço firme.
Eu permaneço firme. Eu não vou me submeter. Eu não vou me submeter a nenhum jugo. A nenhum jugo. Diga nenhum jugo. Nenhum jugo. De escravidão. De escravidão. Jesus já me libertou. Jesus já me libertou. Eu vou permanecer nessa liberdade. Vou permanecer nessa liberdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esta noite, por esta palavra, por esse culto, Jesus. Por mais uma vez, pelos conselhos que nós recebemos, que vieram diretamente do trono da Tua graça, para abençoar as nossas vidas e os nossos corações. Tomamos posse de tudo aquilo que é nosso direito, Jesus, e declaramos que o Teu amor, o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E os que recebem essa palavra em seu coração digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus pela obra linda, maravilhosa, profunda de Deus em nós. Vamos louvar. Onde estão os livres em Cristo Jesus, que podem louvar com todo espírito de liberdade que o Senhor lhe deu. Cheio de graça e verdade, o Verbo habitou entre nós, com toda a autoridade, hoje Cristo vive em nós. Para sempre é o seu favor, imutável é o seu amor. Eu sou livre, eu sou
Glória a Deus. Boa noite a todos. Até amanhã, oração Amém. e confissão. E diga quem está ao seu lado: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Amém. Amanhã é véspera Boa noite de a feriado. todos. Todo mundo aqui à noite, na oração e confissão. Tchau, internauta. Aproveita e vem também. Boa noite, internautas. Aqui é maravilhoso. É a glória de Deus manifestada. Tchau, dá um abraço no irmão. Diga, vamos tomar um suco comigo? Vamos comer um lanche comigo? Eu quero te abraçar, contar bênçãos.